pessoal, boa tarde, boa noite para aqueles que estão em outros horários. Aqui é o professor Reginaldo, estou aqui junto com vocês para uma aulazinha sobre movimento retilíneo uniforme, ok? Então vamos aqui começar. O que seria esse movimento retilíneo uniforme? Primeiro de tudo, nós analisamos aqui movimento retilíneo. Movimento retilíneo é movimento em linha reta, certo? Mas professor, movimento em linha reta existe. Nós vamos estudar outros movimentos, né, em que não sejam a reta, vamos, mas só que no momento nós vamos apenas em linha reta. Por quê? Porque veja bem, professor, se eu analiso uma estrada, por exemplo, da cidade A para a cidade B, certo? Eu vou verificar que essa estrada ela é meio tortuosa, ok? Mas o que é que nós estamos estudando? Movimento em linha reta. Então, se essa estrada está em curva, nós vamos analisá-la agora a partir do que? De uma reta. Então, aqui, 200 km entre a cidade A e B, em curvas, nós vamos analisar agora em linha reta, certo? 200 km, como vocês estão vendo aqui, em linha reta, ok? Por quê? Veja bem, quando nós tratamos o movimento em linha reta, nós sempre vamos estar falando do escalar. O que seria esse nomezinho escalar? Está associado ao valor numérico, certo? Que o valor numérico pode ser tanto positivo quanto negativo, ok? Valor numérico da velocidade, menos 2 ou 2. Menos 2 está no sentido negativo da trajetória. E mais 2 está no sentido positivo, ok? Então, quando nós associarmos, falarmos de escalar, nós vamos estar falando do valor numérico apenas. Professor, existe outro nomezinho diferente do escalar? Existe. No caso aqui é o vetorial, certo? Então nós vamos tratar da velocidade escalar. Quando eu estiver falando de velocidade escalar ou deslocamento escalar, eu vou estar falando apenas do valor numérico dele, que pode ser positivo ou negativo, certo? Mas quando eu estiver falando de velocidade vetorial ou deslocamento vetorial, eu vou estar adicionando o que? A direção, certo? Coisinha diferente. Eu vou, além de estar falando no valor numérico, que pode ser positivo ou negativo, eu vou estar associando também uma direção a esse deslocamento e a essa velocidade. Porque veja bem, se nós analisarmos esse caso aqui deste carro, certo? Este carro ele começou em 2 metros, foi para 4, 6 e 8. Tudo isso em cada instante desse em 1 segundo, certo? Então, mas se você verificar, essa velocidade que ele teve, que nós vamos calcular já, nós estamos dizendo que ela é constante, certo? Ela não muda, beleza? Então, no caso aqui, pessoal, o valor dela, o valor numérico, que é o escalar, não muda. Mas se você verificar a direção dessa velocidade, veja bem, aqui ela está apontada nessa direção. Aqui para baixo, aqui um pouco na horizontal e aqui um pouco para cima. Então, se você verificar, a direção está diferente, mas vamos ver que o escalar, o valor numérico da velocidade, não muda, certo? É o mesmo. Vamos supor, aqui que nós vamos calcular, vai ser 2 metros por segundo, porque ele vai aqui, ó, de 2 para 4, ele faz 2 metros. Tudo isso em 1 segundo, ele fez isso em 2 metros por segundo. É a velocidade dele, certo? E a cada instante ele vai ter essa velocidade. Mas veja bem, o número não muda, mas a direção vai mudando. Então, o que é que nós podemos dizer? Que a velocidade escalar dele não muda. O valor numérico, 2, não muda. Mas a direção, veja bem, a direção, que é a velocidade vetorial, vai mudar a cada instante, porque a direção dessa velocidade muda a todo momento. Ok? Então, veja bem, nós vamos estar tratando da velocidade escalar e do deslocamento escalar, que é apenas relacionado ao valor numérico, que pode ser positivo ou negativo, indicando o sentido da trajetória, ok? Então, veja bem, outra característica desse movimento, é que nós vamos ver que toda velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em um determinado instante,
é igual à velocidade média. Veja bem, com isso nós dizemos o que? Nós estamos dizendo para vocês que a velocidade média vai ser constante, vai ser a mesma em todos os instantes, ok? Vamos fazer aqui uma conta que eu já fiz aqui do lado, ó. Se você pegar a velocidade média de todo o percurso, não é verdade? Nós ensinamos para vocês essa equação em aulas anteriores. Então vamos ver, a velocidade é a posição final menos a inicial, tempo final menos tempo inicial. A posição final, 8, menos a posição inicial, 2, dividido pelo tempo final, que aqui foi 3, menos o tempo inicial, que é 0. Ok? Então, 8 menos 2, 6. 3 menos 0, 3. 6 por 3, 2. Então, a velocidade média dele é 2 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele anda 2 metros. Será que essa velocidade média é igual a toda a velocidade instantânea dele aqui? Ora, eu já fiz aqui para vocês a primeira, né? Se ele vai de 2 para 4, então a velocidade média de tudo isso em 1 segundo. Então, ele faz 2 metros em 1 segundo. E aqui, de 4 para 6, ele fez 2 metros, de 1 para 2 segundos, fez em 1 segundo, ou seja, fez 2 metros por segundo. E aqui também, certo? É esse outro trecho, beleza? Ele fez de 6 para 8, 2. Então, de 2 para 3, fez 1 segundo. Então, 2 metros por segundo. Então, você verifica que essa velocidade a cada instante, essa velocidade instantânea, é igual à velocidade média, ok? Falando de outra maneira, né, a velocidade média vai ser constante em todo o percurso, vai ser a mesma. Ou seja, o módulo, que nós chamamos módulo também nós dizemos o nome, é o valor, certo? Então, o valor dela, o módulo, vai ser constante, vai ser o mesmo, beleza? Então, nesse movimento retilíneo uniforme, esse nome uni significa mesma forma, ou seja, vai ter a mesma velocidade, certo? Mesma velocidade. Falando de outra maneira aqui, né, no tópico 3, o móvel, que no caso aqui o carro, vai percorrer deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. É isso que significa velocidade constante. Porque se ele faz de 2 para 4, o deslocamento dele aqui foi 2. 2 para 4, 2. Deslocamento 2. Né? O intervalo de tempo aqui de 0 para 1, 1 segundo. Certo? E de 4 para 6, deslocamento 2. Ora, ele fez de 1 para 2 segundos, o intervalo de tempo é 1. E de 6 para 8, o deslocamento é 2. É isso? De 6 para 8, deslocamento 2. E de 2 para 3 segundos, o intervalo de tempo 1. Então, verifique bem, né? Ele está fazendo deslocamentos iguais, né? 2, 2, 2, em intervalos de tempos iguais, 1, 1 e 1, certo? Se você pegasse esse deslocamento e dividisse pelo intervalo de tempo, daria a velocidade naquele trecho, que no caso 2 por 1, 2 metros por segundo. E aqui 2 por 1, 2 metros por segundo, e aqui 2 por 1, 2 metros por segundo. Então ele faz deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais, justamente para dar essa velocidade média constante, ok? Então vamos aqui, ó, agora para a equaçãozinha, né, do movimento uniforme, né? Como é que seria? Então, se você pegar aqui, pessoal, aqui, ó. Então, se essa velocidade instantânea vai ser constante, nós vamos representar apenas por um V, certo? Substituindo aqui Vm, de velocidade média. Então, tem essa equaçãozinha que nós vimos, ok? Então, substituindo em V por Vm, nós vamos agora representar a velocidade V como sendo a velocidade constante a todo momento. Então, se você fizer aqui meio pelos extremos, vai ficar o quê? 1 vezes ΔS, V vezes T, Vt, certo? Então, se você, né, desmembrar aqui, ΔS é a posição final menos a inicial,
e ΔT, tempo final menos tempo inicial. Considerando que os movimentos, né, nos movimentos, sempre nós começamos, né, o movimento no cronômetro, no tempo inicial 0, professor, mas se o tempo inicial não for 0, então, geralmente, né, na maioria das questões, nós vamos considerar esse tempo inicial 0, ok? Então vai sobrar só o que? O tempo final aqui. E se eu pegar aqui o SO, que está negativo, e passar para o outro lado, ele vai virar positivo, professor. Exatamente. Então, esse S final vai ficar isolado. O SO que foi para o outro lado, virou positivo, tá aqui. E aqui, ficou o quê? V vezes T, porque esse TO foi embora. Então, ficou V vezes T. Professor, e por que que aqui ficou positivo ou negativo? Né? Porque aqui a velocidade, ela só está positiva. Veja bem, esse sinal, ele vai depender do que? Ele vai depender se você está a favor ou contra a trajetória. Porque nós vimos que, né? Vamos aqui. Então tá aqui a equação SO mais ou menos VT. Então esse mais ou menos significa que no mais, se a velocidade for positiva, né, a velocidade vai estar a favor, né, do sentido positivo adotado para a trajetória. Se lembra? Velocidade positiva, então o móvel está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Caso ele seja negativa a velocidade, isso significa que ele está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Ok? Então, esse sinal vai mudar dependendo, né, se ele está indo no sentido positivo, né, ou no sentido negativo. Então, se você analisar, tá certo, pessoal, essa equação, nós temos aqui S igual a SO mais ou menos VT. Esse SO é o que? Significa aonde eu estou, certo? Então, a posição final, né, que é a equação do movimento uniforme, é esta, ok? Vai ser o que? Vai ser a posição final que você vai encontrar. Mas para encontrar a posição final, né, você tem que saber aonde você está, que é o SO, mais o quanto você se movimentou, certo? Então, esse SO vai indicar para você onde você está e a multiplicação de V vezes T vai indicar o quanto você se movimenta. É claro que vai depender. Se você estiver se movimentando no sentido positivo da trajetória, você vai somar o quanto você se movimentou, certo? À posição inicial. E se você estiver se movimentando no sentido contrário, no sentido positivo da trajetória, então você vai subtrair o quanto você, né, andou pelo que você já estava, onde você já estava, ok? Vamos dar um exemplo aqui, certo? Dois exemplos. Sendo esse, né, sinal positivo e o sinal sendo negativo. Então vamos aqui. Então se você verificar aqui, se eu tenho a seguinte, né, equação, né, S igual a 50, que seria a posição inicial, aonde eu estou, 50 metros, ok? É onde eu estou. Mais, opa, se é mais, então o movimento é no sentido positivo da trajetória, né? 5 é a velocidade, né? Se essa velocidade, né, ela está em metros por segundo, então é 5 metros por segundo. Então vai ficar assim, né? 5 vezes T vai ser o quanto eu andei, certo? Então quanto eu andei? Ora, se eu tenho 5 metros por segundo, né? Se eu tiver 2 segundos andando nesta velocidade, ora, se a cada segundo, professor, eu ando 5 metros, então em 2 segundos eu vou andar o quê? 5 vezes 2, que é 10. Tá? Em 1 segundo eu ando 5, em 2 eu ando 10, ok? Então eu andei 10, mas eu já estava em 50, né? Eu já estava em 50. Então, né,
Se eu estou andando no sentido positivo da trajetória, então eu vou somar este valor 10, né, a posição onde eu estava, que é 50. Então vai ficar assim, 50 onde eu já estava, mais, porque eu estou andando no sentido positivo da trajetória, mais 10, eu vou estar na posição 60, posição final 60, ok? Mas se este sinalzinho for negativo, né? Então vamos ver aqui, ó. Passando os mesmos 2 segundos. Então se você verificar aqui, a posição final vai ser 50, onde eu estou, certo? 50 metros. Aqui, né? Como é negativo, então o movimento é no sentido contrário ao sentido positivo. Então eu vou voltar, certo? Então, essa velocidade, 5 metros por segundo, está ao lado do tempo. Então eu andei quanto? Em 2 segundos. Ora, se a velocidade é 5 metros por segundo, a cada segundo eu ando 5 metros. Se é 2 segundos, então é 5 vezes 2, né? Que é 10. Mesma história daqui, né? Então, no primeiro segundo eu ando 5, no segundo eu ando 10. Tá, show. Mas, veja bem, eu estava no 50, mas como eu voltei no sentido contrário, eu tenho que subtrair. Essa velocidade vai ser negativa aqui, ok? Então, como é que vai acontecer? Vai ficar 50 onde eu estava, menos 10 que eu andei no sentido contrário. 50 menos 10, 40, ok? Então é assim que funciona a equação, beleza? Bem, pessoal, então agora vamos para, né? Agora para o encontro de móveis, ok? Então o encontro de móveis, como vocês estão vendo aqui, né, nós vamos utilizar para algumas questões que nós vamos, né, passar para vocês para valer parcial, atividade parcial, ok? Então aqui no primeira situação, tá certo? No encontro de móveis, você verifica essas duas equações, da posição final de A, do corpo A, tá aqui o corpo A, é 150 mais 2t. Então esse 150 é o que? A posição inicial onde ele está, certo? Então ele está aqui, ó, na posição inicial 150. Mais 2, se é mais 2, a velocidade é positiva, está no sentido positivo da trajetória, certo? Então tá para lá. Ao contrário aqui do B, né? Que ele está na posição que? Posição inicial 30, ok? E a velocidade dele também está na posição, no sentido positivo, né? Mas só que é mais 5, ok? Então veja bem, quando é que esses dois móveis eles vão se encontrar, né? Como é que eles vão se encontrar? Quando é que eles vão estar na mesma posição final, ok? Ora, se eles vão estar na mesma posição final, basta igualar as equações deles, certo? Então a posição final dele, né, vai ser igual à posição final de A e vai ser igual à posição final de B. Este vai ser, né, a saída para você encontrar, né, as posições de encontro, ok? Igualando as posições finais de cada um, sendo que as posições finais de cada um é dada pela equação de cada um, ok? Então você substituindo aqui a posição final de A, que é 150 mais 2t, e a posição de B, 30 mais 5t, como é que vai ficar? Só um minutinho, vou levar aqui. Então, nós vamos utilizar apenas, né, esta parte, né, essas duas equações, como é que vai ficar? Né? Esse 2t já fica aqui, e o 5t vai para o outro lado, ele vira negativo, tá aqui, vira negativo. O 150, né, tá positivo, vai para o outro lado, vira negativo. E o 30 que já estava lá, não mexo com ele. Então, subtraindo aqui, 2 com menos 5, menos 3. 30 com menos 150, subtrai, dá o sinal do maior, menos 120. Esse menos 3, que eu vou isolar o t, eu passo para o outro lado, dividindo. Menos 120 dividido por menos 3, menos com menos dá mais, 120 por 3 dá 40 segundos. Esse aqui, pessoal, é o tempo de encontro, certo? É o tempo que eles se encontram, que em algumas questões vai
pedir para você. Então basta você fazer esta, né, esta dica, certo? Igualar as posições finais que você já encontra o tempo de encontro. Mas nós estamos interessados, né, no tempo de encontro aqui. Nós estamos interessados na posição final, que você, ao substituir em qualquer uma dessas equações, esse tempo de 40, certo? Esse tempo aqui de 40. Então, como é que vai ficar? Vai ficar posição final 150, né? Aqui, mais 2t. E que vai ser igual à posição do B, 30 mais 5t. Substituindo, né, em cada termo desse, o t, certo? Substituindo em cada termo desse, o t, que é 40. Então, você fica assim, 150 mais 2 e o t, 40. 30 mais 5 e o t, 40. Se você fazer aqui essa multiplicação, 2 vezes 40, 80. 5 vezes 40, 200. Então, somando aqui 150 mais 80, que é igual a 30 mais 200, que dá 230. É a posição, né, de encontro. A posição, né, de encontro, ok? Então, você faz facilmente, né, a posição de encontro, igualando as posições finais, ok? Mas, professor, né, aqui, né, é como se fosse uma ultrapassagem, não é isso? Porque o B ele estava com a velocidade maior e ele alcança A e depois vai ultrapassar, ok? Então você pode dizer que isso aqui é uma ultrapassagem, ok? Também pode dizer que é encontro, mas também pode ser que é ultrapassagem. Professor, mas os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido. Dá para fazer em sentidos contrários? É isso que nós vamos fazer agora, certo? Então fica aqui, né? Segunda parte nossa. Então você tem aqui, né, as equações do A e do B, certo? Do A, ele inicialmente vai ser 25, está na posição inicial 25. A velocidade dele, mais 3, então ele está no sentido positivo da trajetória e a velocidade aqui é 3 metros por segundo. E no B? Ora, no B ele está na posição inicial 50, aqui, e a velocidade dele é negativa, está no sentido contrário da trajetória, ó, certo? Então, é menos 2 para cá, sentido contrário sentido positivo da trajetória. Então, no encontro, como é que vai acontecer? Qual vai ser a posição final, né, em que eles vão se encontrar? É claro, a posição de encontro vai ser a mesma dos dois. Posições finais vão ser iguais, então você iguala as posições finais. Ora, mas as posições finais, né, são o que? São essas equações que você iguala, certo? Então, a posição final igual à posição final de A, que é 25 mais 3t, que é igual à posição final de B, que é 50 menos 2t. Você utilizando, né, estas duas equações para encontrar o tempo de encontro, como é que vai ficar? Né? O 3t já fica aqui isolado e o menos 2 vai para o outro lado. Então vira positivo, tá aqui. O 25 está positivo, para o outro lado ele vira negativo, tá aqui. E o 50 já estava lá, eu não mexo com ele. Então, 3 mais 2, 5, 25, 50 menos 25, 25. O 5 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, então vai ficar 25 por 5, 5. Esse é o tempo de encontro. Então, você vai fazer o quê? Vai substituir uma dessas, né, equações, que pode ser a de A, a de B, né? Ok? O tempo, beleza? O tempo para você encontrar a posição final. Então, substituindo aqui, né? 25, 3 e o tempo sendo 5. 50 menos 2 e o tempo sendo 5. Você vai ver que vai dar a mesma posição. Então, vai ficar 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 25 mais 15, 40. E 50 menos 10 também dá 40. Ok? Então, a posição de encontro de ambos é 40 metros. Ok? Muito simples, né? Então, agora, vamos passar agora para a última parte, ok?
da nossa explicação. Depois da explicação eu vou dar uma pincelada nas questões para vocês, certo? Então agora vamos saber como você encontrar a equação do movimento retilíneo uniforme através de, primeiro, de figuras, certo? Que figuras? Figuras ou desenhos, certo? Que é apresentar para você. Então é apresentado para você um desenho, por exemplo, parecido desta maneira. Tem dois móveis, né? No caso aqui eles estão em sentidos contrários. Ele tem velocidade, né? E a distância entre eles, que é dada aqui 12 metros. Então como fazer para encontrar, né, por exemplo, a equação dessas duas, né? Esses dois móveis. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer a seguinte coisa, tem que definir, né, quem é o início, quem é o referencial, certo? Então, você geralmente define aqui o referencial sendo o primeiro corpo e o segundo estando à distância que ele deu aqui, né, de 12 metros. Então, o outro vai estar na posição 12 metros. E você define o sentido positivo da trajetória, ok? Então, definido o sentido positivo e definido as posições iniciais dele, você já define, né, em que velocidade eles vão estar aqui, porque esse aqui vai estar no sentido positivo, então ele vai ser velocidade positiva. Esse aqui está no sentido negativo da trajetória, então a velocidade vai ser menos 3, ok? Velocidade negativa porque está no sentido contrário do sentido positivo da trajetória. Então, como encontrar as posições, as equações das posições finais, né, da equação do movimento uniforme? Ora, nós sabemos que é onde eu estou mais o que eu andei, que é a velocidade vezes o tempo, ok? Então, no caso aqui, né, dos dois, como é que vai ficar, certo? A posição de A, aqui que você verifica, a posição inicial é 0, ok? A velocidade dele, a velocidade é positiva, então é mais 2, ok? Então fica 0, você desconsidera, fica 2t, a posição final de A, que é a equação do movimento uniforme, vai ser dada por esta equação. Agora a de B, como é que fica? Posição inicial de B, ora, 12, aqui 12, e a velocidade de B, ora, ela é negativa, menos 3, então menos 3. Então pronto, você já obteve a equação de B. Caso você queira fazer, né, esse se encontrar com esse, basta fazer aquela dica, né, igualar essas duas equações e depois encontrar o tempo de encontro. Se a questão não quiser o tempo de encontro, quiser saber a posição final que eles se encontram, então basta substituir esse tempo que você encontrou, o tempo de encontro, em uma dessas equações, ok? Agora vamos para encontrar, né, a equação do MRU em tabelas. Então você vê aqui, ó, momento, pronto. Então em tabelas é dado para você uma tabela, certo? Aqui o tempo em horas e a posição em quilômetros, pode ser em metros por segundo, né? Mas aqui eu coloquei em quilômetros por hora. Então você vê aqui, ó, na horizontal, o tempo em horas, ó, 0, 1, 2, 3 horas. A posição em quilômetros, 30, 60, 90, 120, ok? Como é que você encontra a equação do movimento uniforme, né? S igual a SO mais VT. Primeiro, né, você vai ter que encontrar onde você está e a velocidade, certo? A posição inicial e a velocidade. Como é que você encontra? A posição inicial você encontra diretamente na tabela. E como é que você consegue ver isso? Olha, se ele partiu do tempo 0, então é o início do movimento. Então o início do movimento ele vai estar na posição inicial, 30. Então 30 km diretamente na tabela você já consegue obter a posição inicial. Agora a velocidade, né? A velocidade você encontra pela equação da velocidade, certo? Que nós já estudamos. ΔS sobre ΔT, que é posição final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Que você pode obter, já que se a questão, né, geralmente ela diz assim, ó, o movimento é uniforme, então você pode utilizar qualquer
2 pontos ou qualquer duas informações dessa que vai dar para você a velocidade média, já que, se lembra, a velocidade instantânea é igual à velocidade média, certo? Então, quaisquer 2 pontos que você pegar aqui, por exemplo, 0 e 1, ou 1 e 2, ou 2 e 3, ou 0 e 3, vai dar a mesma velocidade, ok? Porque a velocidade instantânea é igual à velocidade média no movimento uniforme. Então, se você fizer aqui, vamos pegar, né, os dois últimos pontos, o início e o fim, né, do movimento. Então, o 0 e o 3. Então, como é que vai ficar? Então, velocidade média vai ser, então, a posição final aqui, 120. Menos a posição inicial. A posição inicial é quando tem um 0 aqui, é 30. Menos 30. Dividido pelo tempo final. O tempo final é 3. Menos o tempo inicial, 0. Então fica 120 menos 30, 90, 60. Ó. 30 menos 0, 3. E 90 por 3, 30 km por hora. Já encontrou a velocidade, agora como é que fica a nossa equação do movimento uniforme? Onde eu estou, 30. E a velocidade, né, ela deu aqui positiva. Professor, aqui poderia dar negativa? Poderia. Se nesses números, né, em vez de o deslocamento estivesse aumentando, estivesse diminuindo, essa subtração aqui do deslocamento ia dar negativo, então a velocidade daria negativa. Então nós vimos que nesse movimento ele está indo no sentido positivo da trajetória, por isso que deu mais 30, ok? Mais 30. Então fica mais 30 positivo T. Então essa é a equação do movimento uniforme obtida através de uma tabela, ok? Agora vamos ver, né, obtido em gráficos, certo? Em gráficos. Se você verificar aqui, o que é um gráfico? Ora, o gráfico é uma representação matemática que lhe dá algumas informações, certo? Que, no caso aqui, ela relaciona, né, a posição com o tempo, né? A posição aqui em metros e o tempo em segundos. Então veja bem, o que é que eu verifico nesse gráfico? Eu verifico que ele começou o movimento no tempo 0. Ele começou em que posição? Ora, começou em 2. Então, no tempo 0 ele começou em 2. E no tempo 6? Ora, no tempo 6, basta você se orientar aqui por esses pontinhos, né? Ele foi para 8, certo? Foi para 8. Então, como obter a equação, né, do movimento uniforme? SO mais VT. Se lembra? O SO é onde eu estou, que você obtém diretamente do gráfico, né? Ora, é só você verificar no tempo, né, desse ponto, tempo 0, ele vai estar na posição inicial 2, então 2 metros ele obtém diretamente do gráfico. E a velocidade, certo? Você obtém pela equação da velocidade, né? Delta S sobre delta T, posição final menos a posição inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Que pelo gráfico, né, a posição, se tivesse vários pontos aqui, ora, é só você escolher 2 pontos apenas, certo? Por exemplo, se tivesse um aqui, ó, tivesse aqui 4, e aqui só um exemplo, certo? Tivesse 4 e aqui, sei lá, 6, não sei, pode ser que esses valores estejam incorretos, certo? Então, basta você pegar 2 valores, certo? 2 pontos, esse ponto e esse, ou esse ponto e esse, beleza? Então, no caso aqui, deixa eu voltar aqui, não está voltando, voltou, pronto. Então, como é que fica, né? Pegando esses 2 pontos, o ponto do 2 e o ponto do 8, vai ficar posição final. A posição final aqui é no tempo 6, ó, a posição final é 8. O 8 menos a posição inicial. A posição inicial é no tempo 0, aqui é 2, ó. 2 dividido pelo tempo final, 6 menos o tempo inicial, ele começou no 0 aqui, 6 menos 0. Então,
8 menos 2, 6, 6 menos 0, 6, 6 por 6, 1, ok? Então já obtive os dois valores para encontrar a equaçãozinha do movimento uniforme, né? Porque vai ser a posição final, vai ser onde eu estou 2 mais a velocidade dele, que no caso ela é positiva. Aqui, ó, eu encontrei a velocidade positiva, certo? Essa subtração poderia dar negativa, professor? Poderia, se, né, ele estiver uma característica diferente deste gráfico, que nós vamos ver já aqui abaixo, ok? Então, essa, né, subtração deu positivo, então a velocidade dele foi positiva, está no sentido positivo da trajetória, certo? Então, a reta é para cima, desta maneira, certo? Professor, e quando a velocidade der negativa, como é que vai ser essa reta, esse gráfico? Vamos ver agora, certo? Então essa foi a equação do movimento uniforme obtida através do gráfico, ok? Vamos ver agora esse gráfico um pouquinho diferente, certo? Como é que fica aqui, ó? Então ele começando aqui, né, de uma posição e vindo para cá, ou seja, diferente, ó. Aqui ele está subindo o gráfico, como se fosse, e aqui ele está descendo, ok? Então no caso aqui ele começou, né, aonde, pessoal? Olha, no tempo inicial 0, ele estava em que posição? No 8, né, ó, no 8. Então você obtém a posição inicial diretamente no gráfico, 8. E no tempo 6, ora, no tempo 6, basta você seguir os pontinhos aqui, ele estava na posição 2, ok? Então, obtive a minha posição inicial e a velocidade através do gráfico, obtido através de 2 pontos. Então, vou escolher esses 2 pontos, que é os pontos que tem, né? Então, vai ficar posição final aqui é no tempo 6, posição final é 2. Então, 2 menos a posição inicial no tempo 0 é 8, menos 8. Dividido pelo tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 0. Então vai ficar 2 menos 8, subtrai o sinal do maior, menos 6, 6 menos 0, 6, menos 6 por 6, menos 1, tá vendo? Ó? Então aqui a subtração deu negativa, logo eu vou utilizar essa velocidade negativa aqui na equação. Então vai ficar a posição final, onde eu estava, é 8, posição inicial, com a velocidade que eu obtive aqui pela equação da velocidade média, que é menos 1, ok? Então esta é a forma de você obter, né, a equação do movimento uniforme por meio de gráficos, ok? Agora vamos para a última parte, que é a questão da parcial de vocês. Como vocês, são umas dicasinhas, né? Como vocês vão utilizar aqui, vocês vão resolver estas questões. Então, vocês estão vendo aí a primeira, né? A primeira, bem simples, né, pessoal? No caso aqui, eu já expliquei como fazer este tipo de questão. Lembra? Primeiro, definir a posição inicial, sentido positivo, e dizer, né, em que posições eles estão. No caso aqui, a posição do A é 0, a posição do B 15, e essa daqui, como está no sentido contrário da trajetória, vai ser a velocidade negativa, e aqui a velocidade vai ser positiva. Encontrar as duas posições, a posição de A, a posição final, né, de A e a de B, que é a equação do movimento uniforme, né, S, posição final, é SO mais V vezes T, encontrar de cada um e depois igualar, certo? Igualar essas posições finais, ok? Aqui no caso ele está pedindo qual será o instante da colisão, ou seja, do encontro, que basta você encontrar primeiro as equações dos dois, igualar e encontrar o tempo de encontro, o tempo de encontro, ok? Esse instante, o tempo de encontro, você obtém através dessa dica de você igualar a posição final do A e do B. A resposta, você encontrar o tempo, vai ser, né, a resposta da questão, ok? Agora vamos
né, para questão 2 aqui. Questão 2, né, você tem aí, né, um comboio de vagões que tem a velocidade de 36 km por hora, né, e esse comboio tem 210 metros, certo? Esse comboio é ultrapassado por um automóvel, né? Um automóvel que tem a velocidade de 15 metros por segundo. Veja bem, né? Você tem que analisar que essas duas coisas estão em, né, unidades diferentes, de tal forma que, né, se a resposta aqui que ele vai pedir, né, eu estou vendo aqui está em segundo, então seria bom você transformar isso aqui para metros por segundo. Se lembra? Quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6, ok? Lembrando, ok? Então vai ficar aqui, ele pergunta quanto tempo ele decorre para que esse automóvel, né, ultrapasse a locomotiva. Então você tem que fazer aquele esquema, né? Aqui o automóvel, a locomotiva. Como ele vai desconsiderar as dimensões do automóvel desprezíveis. O que é isso? Não vai considerar as dimensões do automóvel. Ele vai ter dimensões desprezadas. Então ele vai ser um ponto material. Então no caso aqui, né, definindo, né, a trajetória positiva e dizendo que nesse instante aqui ele está na posição inicial 0. Quando ele atravessar totalmente o vagão, ele vai estar em que posição? Posição de encontro dos dois, certo? A posição aqui do automóvel e do trem vai ser, né, como? A posição do automóvel, a posição final tem que ser igual à posição final do trem. Mas você tem que obter o que? A equação do movimento uniforme para cada um, né? SO mais BT. É claro que a posição inicial do A, nós já vimos, é C0, né? E a posição inicial do trem, ora, se ele tem 210 metros, aqui a posição do trem vai ser 210, certo? 210, a posição inicial do trem 210, a posição inicial do carro 0, a posição inicial do trem 200. E a velocidade? Ó, a velocidade do automóvel, como você está vendo aqui, é 15, e a do trem 36 km por hora, que você vai transformar para metros por segundo, ok? Dividindo por 3,6. Pronto, aí depois basta você igualar essas duas equações e obter o tempo, certo? Que vai estar em segundos, beleza? Agora vamos para a terceira. Então pessoal, vamos aqui para a terceira. Então aqui um caminhão que tem 8 metros de comprimento, né, com uma carga de 4, ele sabe-se que esse caminhão e a carga estão perfeitamente ligados, né, não existe um espaço livre, e ele tem uma velocidade de 36 km por hora. O que é que você verifica? Primeiro, que ele vai pedir o tempo em segundos, então isso aqui tem que transformar para metros por segundo, dividindo por 3,6, se lembra? Ok? Então, segundo passo, você verifica que, né, esse túnel, na verdade essa ponte, tem 40 metros de comprimento, né, e ele quer saber o tempo para que essa carga atravesse completamente a ponte. Isso é um exercício que nós já fizemos, né, parecido, só que nós vamos utilizar agora a equaçãozinha do movimento uniforme, certo? Que no caso aqui, né, nós temos que perceber que esse trem é um corpo extenso, então esse ponto vai, para atravessar completamente, tem que chegar bem aqui, que justamente seria o espaço, né, o que esse trem chegaria bem aqui, atravessando completamente a ponte. Então esse ponta da traseira vai percorrer essa distância, que é 4 mais 8, 12, mais essa distância, certo?
ok? Essa distância aqui é 40 metros, ok? Então vai ser a distância total que ele vai percorrer, vai ser 40 mais 12, 52 metros. Só como responder através da equação do movimento uniforme. Ora, se lembra? Você primeiro define o sentido positivo, é esse aqui, ó, né? E a posição inicial dele como sendo o início aqui, ó, 0, e aonde ele vai, né, ultrapassar totalmente, né, a distância para lá, que é 52. Então, substituindo na equação, né, você já encontraria o tempo com que ele chegava, né, com que ele possa atravessar isso, né? A posição inicial você já tem 0, a posição final você já tem 52, e a velocidade você vai obter, né, aqui primeiro dividindo 36 por 3,6, né? Você fazendo esta operação, você teria apenas um incógnito, o tempo, que seria o tempo que ele, né, vai atravessar daqui para cá, ok? Então você já tem esse valor, e a velocidade você só encontraria o tempo desenvolvendo a equação, que seria a resposta, ok? Então vamos aqui para a questão 4. Questão 4, ele tem dois móveis e ele, né, no SI, o que é isso? SI, pessoal, eu acho que na explicação eu coloquei até esse ponto, mas esqueci de falar. O SI significa que, né, o comprimento vai ser em metros e, né, o tempo vai ser em segundos, ok? Que é o Sistema Internacional de Medidas, que ele diz que o padrão, né, para o comprimento é o metro e o padrão para o tempo é o segundo, ok? Então nós vamos utilizar metros por segundo. Então no caso aqui, você tem dois móveis com essas equações de movimento uniforme. Ele pergunta o tempo de encontro. Ora, se lembra? Basta você fazer SA igualar com SB, igualar essas duas equações, que você vai encontrar o tempo de encontro, ok? Então, o que é que você verifica na última, né? A última aqui, você tem dois corredores que partem simultaneamente de um mesmo ponto. Então, a posição inicial deles, posição do A, vai ser igual à posição inicial do B, certo? Que ele tem no mesmo sentido, então as velocidades aqui, todas vão ser positivas, ok? A distância entre os dois será de 60 metros após quanto tempo? Ora, a distância após, né, dos dois será de 60 metros. Como é que você pode resolver essa questão? Então, veja bem, se eu pegar a posição, né, do que tem a velocidade maior, por quê? Quem tem a velocidade maior vai passar à frente, ok? Então vai estar a posição final maior. Então, que é o B. Então, se eu pegar a posição final do B e subtrair da posição de quem vai estar atrás, do A, isso vai dar, né, a distância entre eles, né? A distância de afastamento entre eles, que é a distância de afastamento, eles se afastaram 60 metros, ok? Então, essa é a distância de afastamento deles, 60 metros. 60 metros. Ô, professor, então você já encontrou uma relação que nós podemos encontrar a resposta, é claro. Então basta você encontrar aqui, né, a equação de cada um, SO V vezes T, SO mais VT. As posições iniciais dele, professor, ora, são iguais. Então você pode dizer que eles partiram do zero, né, do início. Então as duas sendo zero, fica só o que? Só a velocidade. A velocidade dos dois você já tem 4,2 e 5,4, sendo que as duas vão ser positivas. Então ficaria 4,2t menos 5,4t igual a 60. Basta desenvolver a equação e encontrar, né, o tempo. É claro que vai ser aqui em segundos, certo? Você vai encontrar a resposta do tempo aqui em segundos e você vai comparar aqui, né? Vai encontrar esse tempo aqui na respectiva item, ok? No respectivo item, beleza? Então fico aqui por hoje, né? Nós vimos muita coisa, na verdade. Esse movimento
esse movimento que, né, nós vamos não trabalhar na prova de vocês, a prova bimestral, certo? Mas eu estou trabalhando na prova parcial, ok? E essa atividade vale nota parcial também, ok? Além daquela atividade que eu disse para vocês, que é a cópia daquelas questões e, né, posteriormente vocês têm que estudar aquelas questões para, né, se preparar para a prova, que vai ser basicamente a equação da velocidade média, ok? Do movimento uniforme, nós só vamos utilizar aqui para esta parcial, ok? Então até mais, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido bem e valeu!